A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, veiculado pela TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Nosso entrevistado de hoje é o desembargador Eládio Luiz da Silva Lecei, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e foi nomeado em 2008 diretor da Escola Nacional da Magistratura, onde foi secretário-geral. Em 2010, foi escolhido para ser coordenador do Comitê Brasileiro da União Internacional da Conservação da Natureza. Foi presidente do Instituto do Direito por um Planeta Verde, de 2001 a 2005, e atualmente exerce a presidência da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da ENFAM. Desembargador Eládio Luiz da Silva Lecei, do valoroso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem assinalado os serviços prestados ao Poder Judiciário e à magistratura do seu Estado e de todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, Vossa Excelência foi presidente da Associação dos Magistrados em duas oportunidades diferentes, foi diretor da escola, da valorosa, da importante Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, e tem sido exatamente um incentivador permanente das atividades da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que efetivamente vem atuando, vem efetivamente procurando realizar um serviço em favor da sociedade e dos magistrados, de todo o Brasil. Como o senhor avalia a atuação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, especialmente hoje na gestão da grande ministra Maria Tereza de Assis Rocha Moura? Meu querido desembargador Edivaldo, uma alegria muito grande estar com você aqui, que é uma referência na magistratura nacional e na formação de magistrados. Eu atuo na formação de magistrados desde 1982, quando eu comecei na Escola das Júris, atuei também na Escola Nacional da Magistratura da AMB e fui o coordenador da implementação da ENFAM em 2007 e agora retornei desde 2015. Estou colaborando novamente com a gestão da ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidindo a Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico. O que eu tenho analisado é o seguinte: eu posso me dizer, sem falsa modéstia, que eu sou uma testemunha viva da história da formação de magistrados, que, como nós sabemos, ela iniciou na década de 80, em 1980, com a primeira escola de magistratura no Brasil, uma escola associativa, que foi e que é a Escola das Júris, criada e idealizada pelo nosso grande magistrado, hoje aposentado, Cristóvão Daiello Moreira. Tivemos a segunda escola de magistratura, idealizada por outro grande homem, que infelizmente já faleceu, que é o ministro Salve de Figueiredo Teixeira, que fundou a Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Assim aconteceu a formação de magistrados. Ela se iniciou através das escolas associativas, que era muito mais fácil de se viabilizar questões como trato de verbas e etc. E as escolas judiciais caminharam um pouco mais devagar. A terceira escola que nós temos notícia é a Escola do Piauí, a Escola Superior da Magistratura do Piauí, que foi criada por sugestão de Cristóvão Daiello Moreira. A gente pode dizer que, mal comparando, Daiello foi um bandeirante da formação de magistrados. Ele incentivou a criação de muitas escolas de magistratura através do viés da associação. E a primeira escola que ele incentivou e que foi criada é a daqui. Então é por isso que é uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui agora pela ENFAM, que foi idealizada pelo ministro Salvo de Figueiredo e um grupo
do qual eu participava quando estávamos na Escola Nacional da Magistratura. Vejam uma curiosidade, a escola a Infam, que é uma escola oficial do STJ, a sua semente nasceu numa escola associativa, que é a escola da AMB, que eu creio que podem trabalhar perfeitamente em conjunto, tanto escolas associativas como escolas judiciais. A Infam, então, ela tem uma tarefa, foi criada pela Constituição, né, de regulamentar as atividades das escolas da magistratura federal e da magistratura estadual. Ela credencia cursos, ela orienta, ela edita regras e ela também realiza cursos e eventos. Então, nós tivemos assim um grande desenvolvimento nos últimos anos da Infam, e hoje nós podemos dizer que ela cumpre realmente um papel muito relevante na formação de magistrados. E nós estamos aqui no Piauí realizando o módulo nacional do curso de formação inicial que está sendo ministrado pelos novos magistrados. A Infam vem então agora aos estados. Anteriormente nós chamávamos os juízes para Brasília, mas nos parece que é mais interessante essa aproximação da Infam para ela vir conhecer a realidade local, e nós estamos então tendo uma chance de ouro, querido colega. Eu digo assim, por nós passam todos os novos magistrados federais e estaduais nesse curso de formação inicial que é obrigatório e com esse módulo nacional da Infam. Então, nos parece que nós devemos trazer temas que realmente não sejam aqueles que eles aprenderam nos bancos escolares, na faculdade, porque disso eles sabem mais do que nós até, porque fizeram provas difíceis de conhecimento científico, provas um pouco muito perversas, que nós podemos dizer, que são essas provas objetivas de múltipla escolha, né, que dificilmente examinam uma vocação para a magistratura. Então, essa oportunidade de realizarmos esses cursos de formação inicial, nós vamos suprir aquela deficiência. Então, tratamos temas como ética, humanismo, tão necessários para o exercício da magistratura. Meu caro desembargador Eládio Lecei, o Rio Grande do Sul, inquestionavelmente, foi um estado que sempre madrugou nas iniciativas, no âmbito do direito, da magistratura e do poder judiciário. Ali nasceu o direito alternativo no Brasil. Ali é o berço da justiça restaurativa, que nasceu na Nova Zelândia e se apoia nos costumes dos aborígenes maoris. As mudanças do Tribunal do Júri também realmente tiveram ênfase do Rio Grande do Sul com a obra do grande constitucionalista, do grande jurista, do grande professor, do grande apresentador de programa. Ele tem um programa na TV Justiça, o ex-procurador de Justiça Lênio Streck, Luiz Lênio Streck, com a obra Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais. A Justiça do Rio Grande do Sul tem dado exemplo para todo o Brasil, para todo o Brasil. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência como está, na sua avaliação, o Judiciário, a Justiça e o Direito realmente ministrado pelas faculdades de Direito, como a Unicinos do Rio Grande do Sul. Na verdade, o que eu proporia aqui seria uma reflexão sobre a formação de profissionais das carreiras jurídicas no âmbito nacional e não apenas no âmbito do meu estado, porque há um mito assim a respeito do Rio Grande do Sul que nós temos que desmistificar. Nós temos muitas qualidades, mas também temos muitos problemas e muitas questões difíceis a resolver, como do resto do Brasil, né? Mas o que eu analiso é o seguinte: a gente norteando principalmente com visão da formação de magistrados, que é a nossa dedicação, né? As faculdades não preparam para o exercício da atividade judicante. Trazem conhecimentos teóricos, científicos, mas não há uma reflexão sobre temas interdisciplinares que também devem ser tratados na formação
dos magistrados e também dos advogados, dos agentes do Ministério Público, defensores públicos. Então, as escolas de magistratura, agora falando na seara que nós atuamos, elas têm suprido essa falta. Então, nos parece que eu vejo assim com muita esperança, apesar de haver crise em todos os sistemas, inclusive no judiciário, eu vejo assim esses novos magistrados que eu estou conhecendo, estou sempre acompanhando os cursos de formação inicial, eles estão sensíveis a essas questões que nós trazemos como preocupação com políticas raciais, questões de gênero, depoimentos especiais de pessoas vítimas vulneráveis, as questões ambientais que tanto devem ser considerados pelos magistrados, os impactos ambientais de uma decisão judicial e por aí vai, tantas temáticas assim. Então, nos parece assim que há uma necessidade de uma interdisciplinaridade, nós tratarmos também temos como filosofia, sociologia, antropologia. Embargador Elado Lecei, os juízes brasileiros, é indiscutível, têm excelente conhecimento jurídico, bom conhecimento jurídico. Uma dúvida. Faltaria a esses juízes a necessária, a adequada formação humanística na avaliação do ilustre colega? A Infam está procurando incrementar justamente esse tema. E isso também, através dos atos normativos, nós temos orientado as escolas para que elas se preocupem justamente, não com aquelas questões jurídicas, científicas, que eles já chegam muito bem averiguados, com uma carga assim, muito significativa. Nós precisamos justamente tratar essas questões, saber fazer uma gestão de pessoas também, saber receber um advogado, saber receber uma parte. Esses tempos nós vimos uma situação em que um juiz do trabalho suspendeu uma audiência porque o autor do fato estava de havaiana. Devia ser o único calçado que ele tinha. E ele entendeu que isso ofendia a dignidade do Poder Judiciário. E suspendeu essa audiência, quer dizer, sabe lá para quando foi esse outro ato. Nós temos que também saber ver o outro, entender as outras pessoas. Logicamente que o judiciário também tem um simbolismo na maneira como os juízes se vestem, se portam, mas nós temos que examinar a situação caso a caso. Nós temos que saber ter uma alteridade, nos colocar no lugar do outro também, que vamos julgar. Embargador Lecei, o meio ambiente é um tema relevante hoje, disciplinado pela Lei 9.605 de 91. Aliás, a informação que eu tenho com Vossa Excelência é exatamente uma das pessoas que mais conhece dessa temática. Como o senhor avalia essa lei? Que pontos positivos ou negativos ela possui? Bem, eu inclusive posso dizer que tenho muita culpa na elaboração dessa lei, porque eu, juntamente com o ministro Herman Benjamin, Ada Pellegrini Grinover, Paulo da Costa Júnior, participei de uma comissão que deu sugestões à elaboração da lei, sabe? Essa lei 9.605. Esta lei, ela tem penas brandas, não são penas altas, mas nós temos que saber, e ela proporciona muito transação penal, suspensão do processo. É uma lei que se preocupa muito com a reparação do dano ao meio ambiente também, tanto que ela coloca como condição obrigatória para haver transação penal que haja uma reparação do dano, para depois então se poder aplicar aquela sanção que a transação penal trouxe. E se ela for bem aplicada, ela poderia até significar, isso é na minha modesta visão, quem sabe
uma justiça restaurativa na questão ambiental. Nós podemos fazer com que a pessoa que teve a infelicidade de praticar um crime contra o meio ambiente, ela possa fazer uma transação penal ou numa suspensão do processo ter uma condição em que ela vai fazer coisas que revertam para o meio ambiente, né? Pelo menos numa primeira vez que a pessoa pratique esse delito e não logo se determinar um encarceramento, porque lamentavelmente também nós sabemos que os nossos presídios não cumprem o papel de ressocialização, muito ao contrário, né? Basta fazer, para falar do meu estado aí agora, uma visita ao presídio central de Porto Alegre. São noites e noites indormidas que a gente passa depois de ter visto aquela miséria que aqueles homens estão jogados. Então, nos parece que nós também temos... Isso não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça sobre o delinquente. Por vezes, há certas circunstâncias que levam à necessidade de uma pena, como o encarceramento. Mas eu acho que nós devemos também fazer uma busca de uma restauração através, por que não, também do direito penal. Ela adolescente, como o senhor vê a flexibilização para o licenciamento ambiental? Me preocupa muito. Muito, porque é um problema sério esse, da necessidade de um desenvolvimento, mas nós também temos que pensar que esse desenvolvimento tem que ser um desenvolvimento sustentável, porque não adianta a gente usar tudo que a natureza nos oferece hoje e depois nós não temos mais recursos. Então, no interesse, por exemplo, da própria empresa, ela deve fazer uma atividade que degrade o mínimo possível para que ainda ela possa, no futuro, usar aqueles recursos. Então, o licenciamento ambiental, ele precisa ter um controle, não há dúvida. Então, me preocupa muito essa flexibilização que não possa levar assim, para uma total ausência de controle das atividades potencialmente poluidoras. Meu caro colega, eu acompanho de perto e com rio de interesse o sério problema da violência, do crime e da criminalidade do Brasil. Todos nós sabemos que a violência e o crime estão nas ruas, gerando a síndrome do medo e sérios distúrbios neurológicos. Perdemos a guerra para a violência, para o crime e para a criminalidade no Brasil? Espero que não. Mas realmente há uma preocupação muito grande com esse grande crescimento da criminalidade. Mas eu acho que o nosso problema também está muito na questão ética. Há outros crimes que não são violentos no sentido físico, digamos assim, mas que podem ser muito mais violentos no sentido de macular uma sociedade, como muitas vezes uma gestão corrupta, né? Então, e nos parece que há uma necessidade de educação do povo brasileiro, porque muitas vezes nós temos pequenas corrupções que não nos parece que isso não deve ser, pelo menos as pessoas pensam assim, não, eu posso fazer isso aqui é uma pequena corrupção, que muitas vezes nem nos damos conta, querer levar uma vantagem a respeito de uma outra pessoa, deixar de respeitar uma determinada regra de trânsito e por aí vai. Então, nos parece que nós temos que mudar a mentalidade. Nós não podemos admitir essa mentalidade que já tivemos numa triste época em que talvez alguns ainda pensem nisso, no que é de rouba mais faz. Acho que a questão que me preocupa mais é a corrupção, que esperamos que isso seja passageiro, que o próprio judiciário, o Ministério Público, a polícia possam ajudar nesse sentido. Agora, não há dúvida que realmente a crescente criminalidade é algo que nos preocupa muito, mas nos parece que a solução estaria através da educação e de se poder dar condições de mínimos existenciais às pessoas. A vaquejada,
uma prática nordestina, foi um tema que ensejou acesa discussão no Supremo Tribunal Federal e fora do Supremo também. Como o senhor vê a vaquejada? O senhor concorda ou não com essa prática que é exatamente que acontece em todo o Nordeste brasileiro? Eu pessoalmente não concordo. Inclusive essa questão foi ao Supremo, né? Nós aplicamos até nos cursos de formação de magistrados, na disciplina de impactos sociais, econômicos e ambientais da decisão judicial e a proteção do vulnerável. Já houve época que nós aplicamos esse caso, e isso é um problema muito sério porque diz também com hábitos culturais, né? Então, nós sabemos que em determinadas regiões, como no Nordeste, sempre houve essa cultura da vaquejada, mas nós também temos que lembrar que ali são seres vivos, que merecem a proteção. Então, nós creio que, embora haja agora uma lei contrariamente ao que o Supremo decidiu, né, é algo que me preocupa realmente, e eu pessoalmente, pedindo a compreensão daqueles que pensam de maneira contrária, eu sou contrário à vaquejada pelos aspectos de crueldade que vem aos animais, a esses seres vivos. Eu lhe faria ainda uma pergunta que não quer calar. Como o senhor vê, como o senhor avalia, como o senhor acompanha, não só os cursos de preparação, a magistratura que são desenvolvidos, realizados pelas escolas, né? Como esse curso que está acontecendo no estado do Piauí de formação inicial de magistrado e os cursos de aperfeiçoamento continuado, credenciados pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Essa é uma questão, inclusive, constitucional, né? A Constituição, pela emenda de 2004, ela trouxe a Infam, né, como uma escola, assim como trouxe a ENAMAT, no âmbito da magistratura federal, que cumpre o papel de credenciar cursos para fins de ingresso, de preparação, de aperfeiçoamento, de vitaliciamento e de aperfeiçoamento de magistrados. A própria Constituição prevê a necessidade de cursos para o vitaliciamento de magistrados e de participação de cursos para promoção. E que ela, inclusive, determina que deve-se aferir o merecimento através da participação de cursos de aperfeiçoamento, cursos justamente que as escolas de magistratura devem oferecer e que devem ser credenciados perante a Infam. E nos parece que isso é extremamente útil e bom, para que justamente o magistrado, inicialmente para ele poder se formar, como nós já destacamos, né? Depois de participar de uma prova de concurso de conhecimentos técnicos jurídicos, ele se preparar para a vida judicante como magistrado, abordando todas essas temáticas tão necessárias como ética e humanismo, que nós podemos resumir que transversalmente tudo se resume a ética e humanismo, mesmo através das outras disciplinas. Depois, o juiz, para ser confirmado, para ser vitaliciado, ele precisa participar de pelo menos 120 horas aula. E isso, não há dúvida de que as escolas têm que oferecer, né, para que o magistrado possa ser vitaliciado. E aí o entendimento, o posicionamento da Infam é que também é uma obrigação que o tribunal, quando for promover os juízes, observe que essa participação em cursos de formação continuada. Por quê? Porque o magistrado, só porque ele fez um concurso, ele foi vitaliciado, não quer dizer que ele não precise mais estudar. Cada vez ele precisa se estudar mais, precisa se atualizar às novas legislações, à nova jurisprudência, os novos fatos sociais que vão surgindo. Hoje nós temos a vida social tão complexa como anteriormente não era, há temas assim muito difíceis. Agora, eu estava conversando ontem com uma colega, uma formadora que está aqui,
que ela exerce a função no Tribunal de Justiça de São Paulo, ela recebeu um caso de barriga de aluguel, que foi um casal contratou uma barriga de aluguel através do Facebook, vejam, e aquele casal pagou parece que mais de 40 mil reais e depois não cumpriram o contrato e essas questões estão chegando ao direito. E aí a criança nasceu e então o juiz, no caso, a criança nasceu e determinou que fosse entregue para os pais que contrataram. E essa desembargadora se deparou com um recurso sobre... Vejam que questão difícil de decidir, são fatos novos, o juiz tem que se atualizar e tem que estar sempre acompanhando estas questões. Qual a posição do ilustre colega sobre a iniciativa pioneira do Judiciário e da Magistratura de Santa Catarina, que criaram e realizam em parceria Escola Judiciária, Escola Superior da Magistratura, o curso de residência judicial? Realmente, eu tenho acompanhado, porque já em 2007, quando eu coordenava a implementação da Infam, nós fomos fazer visitas a todas as escolas do Brasil, inclusive estivemos aqui no Piauí, e eu fiz a visita às escolas de Santa Catarina. Na época já havia, então, na Academia Judicial, que seria a escola judicial, que integra a organização do tribunal, e a escola, que já bem mais antiga, superior da magistratura, que é uma escola associativa. Lá em Santa Catarina é interessante porque a própria Constituição do Estado prevê essas duas escolas e trabalhando harmonicamente. E eu pude constatar, então, que a Academia Judicial, ela realiza cursos de formação inicial, mas nos cursos de formação continuada, a escola da magistratura associativa colabora também. Muitas vezes ela faz cursos para a Academia Judicial. E a escola da magistratura associativa criou algo muito interessante, se espelhando na residência médica. Então, os alunos da escola fazem o curso de preparação, e ainda não são magistrados, logicamente, aí depois eles são selecionados através das suas habilidades e eles atuam como estagiários junto a gabinetes de juízes de primeiro grau e de segundo grau. Então, ela então está colaborando justamente já, porque esses residentes, depois no futuro, a maioria deles serão os magistrados. Eles vão trabalhar junto ao gabinete de juiz, vão se habilitar, vão verificar se tem vocação para juiz ou não, fazendo aquele trabalho de assessoria aos magistrados, e aí eles depois estarão em melhores condições até de exercerem a magistratura depois de nomeados. Me parece uma experiência muito rica, inclusive a Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul, que eu tenho conhecimento, ela está pensando de também fazer essa sistemática de residência. Muito, muito interessante, me parece, muito rico. E ali se verifica, felizmente, uma grande harmonia entre as duas escolas. Desembargador Lecei, a Escola Superior da Magistratura, de que sou diretor, agradece pela sua belíssima entrevista e faz um reconhecimento a plenos pulmões. O ilustre colega é respeitado em todo o Brasil pelo que faz e pelo que é, como cidadão e como magistrado, como professor, hoje exatamente na Infam, já há algum tempo, né? E tenho a mais absoluta convicção de que todos os magistrados do Brasil, estaduais e federais, nutrem por Vossa Excelência justificável sentimento de respeito e de admiração. Então nós queremos agradecer por essa entrevista, exatamente fazendo essa proclamação. Vossa Excelência sempre foi
um cidadão e um magistrado vertical, moral e funcionalmente. A palavra está com Vossa Excelência para as considerações finais. Ai, desse jeito o senhor mata o meu coração. Fico realmente emocionado. Creio que eu não sou merecedor dessas palavras tão significativas, mas isso realmente me torna assim, muito feliz de poder estar contribuindo, penso eu que estou contribuindo mesmo, para a formação dos magistrados. Nós podemos ver, inclusive, muitos problemas na magistratura, mas cada um tem que fazer a sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte no sentido de buscar a melhoria da formação dos magistrados. E eu fico muito emocionado por essas palavras e agradeço de todo o coração essa recepção magnífica que eu estou tendo aqui na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Muito obrigado.